Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 15. Eu vou te dar alguns segundos, caso você ainda não tenha compartilhado, já compartilhe essa mensagem. E agora você pode abrir Mateus 16, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. E Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha que bênção. Pedro chega para Jesus e fala: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu quero nesse momento passear um pouco na história contigo. Eu quero te explicar como que aconteceu todo esse processo até Pedro chegar diante de Jesus e falar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá, vou explicar. Jesus Cristo estava num lugar chamado Betsaída. Ali ele curou, fez milagres, ele contestou os religiosos da época, ele falou sobre o reino dos céus, e ele estava ao norte do mar da Galileia. Então Jesus, ele pega os seus discípulos, depois de passar por aquele processo todo, depois de fazer tudo o que ele tinha para poder realizar naquela região, e ele vai em direção a uma outra região, chamada Cesareia de Filipe. Muitos de nós, para pregar o evangelho, muitas vezes, nós colocamos limitação de distância, de tempo, mas agora, a gente pregando aqui na internet, você podendo compartilhar essa palavra, você consegue ter a facilidade de levar a mensagem para quem está precisando. Naquele momento, Jesus não tinha internet, ele não tinha carro, ele não tinha um veículo do ano para poder fazer isso. Então ele sai ali de Betsaída, em direção a Cesareia de Filipe, e ele anda junto com seus discípulos cerca de 100 quilômetros, ou seja, uma distância muito longa para andar a pé, mas Jesus foi porque ele entendia que existia uma missão a ser cumprida em Cesareia de Filipe. Para explicar o que está em Cesareia de Filipe, e aí eu vou entrar na parte da cura, do que precisa ser curado. Lá em Cesareia de Filipe é onde fica a nascente do rio Jordão. O rio Jordão é o principal rio que banha toda Israel. Então a nascente do rio Jordão está justamente ali em Cesareia de Filipe. Naquela época em que Jesus estava vivendo ali, naquele contexto de vida social, lá em Cesareia de Filipe, aonde estava a nascente do rio Jordão, havia muita idolatria. Era uma região onde eles colocaram numa montanha, logo próxima à nascente da água, um altar de adoração a uma entidade demoníaca chamada Pan. Então essa entidade demoníaca, Pan, ela era adorada naquele lugar que era na nascente do rio Jordão, ou seja, na fonte das águas. E aí naquela circunstância, Jesus, ele vai com seus discípulos de Betsaída até aquela região de Cesareia de Filipe. E aí eu quero continuar lendo a história de Mateus, no capítulo 16, como eu expliquei, só que antes, eu quero explicar detalhadamente. Eu fiz uma pesquisa baseada nas características de Pan, nessa entidade demoníaca. Pan, ele tem a identidade dele, a característica dele, o visual, ele se apresenta metade homem, metade bode, atua forte na sexualidade, exige sacrifícios com sangue, tem seu principal lugar nas matas e fontes das águas, apresenta com uma flauta, usa a música e as artes como encantamento. Seu principal foco é dominar por meio do medo e do pânico e gerar nos homens a identidade de preguiçoso. Então essa entidade de Pan, que era adorado naquele momento, naquela circunstância que Jesus estava ali, ele era adorado na nascente do rio Jordão. Pan, ele exigia sacrifícios com sangue. Então aqueles adoradores dessa entidade, o que eles faziam? Eles pegavam bodes que estavam no cio e levavam esses bodes para serem sacrificados. Então os bodes, eles ficavam loucos porque estavam no cio, e o intuito era fazer com que eles caíssem de um penhasco numa vala, para cair ali e morrer, e o sangue deles se esvair
como forma de adoração a essa entidade. E essa entidade de Pan, ele tinha uma característica que era de dominar as mulheres, principalmente gerando nelas medo e pânico, e ele era conhecido na figura masculina como preguiçoso, ou seja, homens apáticos, fracos, falhos, que não dão conta de manter um sacerdócio firme e fortalecido. Enquanto os homens são enfraquecidos, as mulheres são aterrorizadas. Essa era a entidade. Então agora eu quero ler com você para a gente poder entrar nessa parte da cura, na parte da restauração, na parte da limpeza das fontes das águas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. E aí eu vou explicar, vou contextualizar por que Jesus toma a atitude de sair ali da região norte do Mar da Galileia, onde ele estava em Betsaída, andar cerca de 100 quilômetros com seus discípulos, para chegar em Cesareia de Filipe, aonde estava acontecendo esse ato de adoração a uma entidade demoníaca, né? Então vamos lá, Mateus 16, dos versículos 13 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem os homens quem eu sou? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um profeta. Disse ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligada nos céus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus. Então eu vou explicar por que Jesus tomou essa atitude. Jesus sai da região norte do Mar da Galileia, em Betsaída, anda cerca de 100 quilômetros com seus discípulos, chega em Cesareia de Filipe, a região onde estava tendo a adoração à entidade Pan, esse demônio que exigia sacrifícios de sangue, que se aparecia como metade homem, metade bode, onde os homens, onde os homens, as mulheres, os adoradores iam ali para sacrificar os bodes no cio, naquela ocasião. Jesus chega naquele lugar, e aí ele chega para os seus discípulos que estavam com ele e fala: e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem os homens que eu sou? Essa é muito interessante, essa resposta. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um profeta. Por que Jesus deixou para perguntar para os discípulos somente quando chegou em Cesareia de Filipe? Porque os discípulos estavam convivendo com pessoas que estavam ali em Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta para eles: discípulos, o que esses homens estão falando que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos perguntam, questionam, imagino que eles chegaram questionando as pessoas, e uns falavam assim: não, esse Jesus aí tem o espírito de Elias, não, esse Jesus aí tem o espírito onde ele fala, de Jeremias. Não, esse aí tem o espírito de João Batista. Por quê? Porque naquela região acreditava-se muito forte na reencarnação. Então, como Jesus trazia palavras proféticas, fazia sinais, prodígios e maravilhas, aqueles homens influenciados pela entidade demoníaca achavam que Jesus era um reencarnado, ou seja, um espírito encarnado nele, ou de João Batista, ou de Elias, ou de Jeremias, ou de um outro profeta. Por isso essa resposta.
Mas aí Jesus vira para os discípulos e faz uma segunda pergunta. Primeiro a pergunta foi: o que eles dizem que eu sou? A segunda pergunta foi: e vós, meus discípulos que têm andado comigo, que passaram comigo por todo o processo até aqui, que eu tenho ensinado ao longo de todo esse tempo, quem é que vocês pensam que eu sou? O que vocês acham de mim? O que é que vocês têm a dizer sobre mim? E aí nesse momento Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus responde assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Lembra que eu li no versículo anterior, Simão Pedro que respondeu. E Jesus vira para Simão Pedro e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Ali vem o primeiro momento em que Jesus traz cura e restauração na vida de um homem. A palavra Simão significa inconstante. Pedro significa pedaço de rocha. Então Pedro, ele tinha essas duas características. Ao mesmo tempo que ele era Simão, ou seja, um homem inconstante, ele também tinha uma característica de Pedro, pedaço de rocha firme. Então ele precisava ser restaurado, precisava haver uma restauração em alguma área onde Pedro havia sido, ao longo da vida dele, corrompido e que precisava ser restaurado. Lembra que Jesus estava em Cesareia de Filipe, estava na fonte das águas do Rio Jordão? Jesus foi para lá para poder estabelecer cura sobre aquela água. Quando Simão Pedro, usado por Deus, fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, naquele momento profeticamente, o que estava acontecendo no reino dos céus e na terra, naquele lugar, era Jesus estava sendo estabelecido naquele lugar como o verdadeiro Deus, como o verdadeiro Cristo, como o verdadeiro Senhor e Salvador. Não era Pan, não era aquele que exigia sacrifícios de sangue, não era aquele que atuava na sexualidade, não era aquele que gerava medo, pânico, terror nas mulheres e que fazia com que os homens fossem apáticos. Era Jesus Cristo, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, sendo estabelecido naquele lugar, porque a palavra do Senhor fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a graça de Deus. E é isso que eu trago para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Qual é a área de vergonha? Qual é a área de luta? Qual é a área de tristeza? Qual é a área que hoje te traz dor? É aonde Deus vai restaurar a sua vida, é onde Deus vai restaurar você, a sua casa, a sua família, crendo em Jesus Cristo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. É exatamente aí que está Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, vem para curar e limpar as fontes das águas na sua casa, na sua vida, assim como ele fez em Cesareia de Filipe. Você crê? Toma posse, declara um amém, recebe em nome de Jesus. Continuando, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Bar-Jonas significa filho, Jonas, o nome do pai de Simão Pedro. Então Jesus naquele momento ele chama Simão Bar-Jonas. Simão, o inconstante, vai ser restaurado por algo que foi ferido na sua paternidade, ou seja, no seu sacerdócio. Lá no sacerdócio, lá na paternidade, aonde Pedro deveria ter sido estabelecido como pedra, ele foi trabalhado ou distorcido para ser inconstante. E Jesus estava naquele momento restaurando restaurando Pedro. Então ele fala: Simão, inconstante, filho de Jonas, Bar-Jonas, não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas foi o Deus dos céus. Ou seja, o Espírito, o meu Espírito está sobre a sua vida, e a partir de agora você vai ser transformado para ser um outro homem, com uma outra característica, com uma outra identidade, um outro homem firme na rocha, porque tu és Pedro. Aleluia! É o que Jesus faz na sua casa. Ele transforma, ele restaura.
Você crê? Toma posse, recebe, em nome de Jesus. Continuando, pois também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, a partir daquele momento não havia mais Simão, não havia mais inconstante, não havia mais inconstância. Assim como Jesus estava curando as fontes das águas em Cesareia de Filipe, limpando as águas que estavam impuras, ele estava purificando as águas. Daquela mesma forma, ele também estava restaurando a identidade, o sacerdócio de Pedro. Note que ele destrói, ele vem para destruir, ou seja, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir o sacerdócio do homem. E Jesus vem e restaura através de Pedro, profeticamente, a vida e o sacerdócio do homem. E Jesus continua dizendo assim: e sobre essa pedra, qual pedra? O próprio Jesus. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus restaura Pedro, Jesus restaura as fontes das águas, e ele se posiciona como a pedra firme, que o inferno pode até vir, pode até tentar bater de frente contra a pedra, mas não vai conseguir, porque a pedra, Jesus Cristo, é firme, não é inconstante, e é que restaura, e é que constrói, e é que edifica. E por esse motivo você pode receber Jesus Cristo na sua casa, receber Jesus na sua casa, receber Jesus na sua vida, receber Jesus na sua família e ter a restauração de todas as coisas. A palavra do Senhor fala em Isaías 61, versículo 6, ele fala da restauração do sacerdócio. E no versículo 7, ele fala que pela vossa vergonha tereis dupla honra, porque na sua terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Qual é a área de vergonha na sua vida hoje? Qual é a área de vergonha na sua casa? Coloca diante de Jesus Cristo, clama a Jesus pela purificação das fontes das águas, porque Ele está mostrando aqui, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19, que Ele restaura as fontes das águas. Ele é que purifica, Ele é que restaura, Ele é que traz cura. E Ele finaliza assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Como é que está a sua vida? Você tem se posicionado como instrumento de Deus aqui na terra? Ou você tem sido uma pessoa desistida, caída, cabisbaixa? Você tem sido uma pessoa firme, forte, em quem as pessoas se espelham, em quem todos os que olham para você se espelham e falam: eu quero ser igual a essa pessoa, ou eu quero caminhar com essa pessoa, eu quero estar perto dessa pessoa, eu quero ter um momento igual a essa pessoa. Ou você é aquele que quando chega no ambiente tudo fica em bronze, tudo fica cinza, e as pessoas não querem estar perto. Jesus é aquele que restaura em você o sacerdócio. Jesus é aquele que restaura as fontes das águas. Você sabe o que essa entidade representa nos dias de hoje? Quantas pessoas têm sofrido com pânico, síndrome do pânico, medo, aterrorizadas, temerosas, por conta de noticiários, notícias, tanta notícia ruim sendo enviado. Quem tem sido você? Um canal de bênção? Ou um canal de maldição? Você tem sido como Pedro, firme, rocha, que quando alguém chega com uma notícia ruim, você já repreende logo e traz uma palavra da parte de Deus? Ou você tem sido mais um na multidão, daqueles que ficam achando que a vida parou por ali, que agora está muito difícil, que agora não tem mais jeito, que as coisas estão assim porque está ruim? Como você tem lidado e se comportado nos dias atuais? A forma como você lida nos dias atuais diz muito sobre em quem você tem crido. O que você fala, o que você pensa,
as atitudes que você toma, diz tudo a respeito em quem você tem crido. E se você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, então chegou o momento na sua vida de você permitir que Jesus cure as fontes das águas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, e traga a restauração e a cura que você precisa. Você crê? Eu quero convidar o ministério de louvor, e enquanto estiverem aqui cantando, ministrando louvor, trazendo essa ministração do louvor, eu vou fazer uma oração aqui contigo, para que Jesus Cristo entre na sua casa de uma forma extraordinária, para que Jesus Cristo venha limpar as fontes das águas, para que Jesus Cristo venha tirar a vergonha da sua casa, venha tirar a vergonha do seu casamento, venha tirar a vergonha da sua família, e venha trazer restauração, cura, milagres extraordinários. Que Jesus Cristo venha trabalhar na sua vida financeira, que Jesus Cristo venha trabalhar na sua saúde, na vida do seu cônjuge, dos seus filhos. Qual é a área de vergonha hoje? Qual é a área que você tem chorado? Qual é a área que você tem se envergonhado? Para de andar de cabeça baixa, como uma pessoa desistida, porque quem está contigo é Jesus Cristo, que Pedro, enquanto era Simão, se desviava para um lado e para outro, mas no momento em que Jesus Cristo é reconhecido como Filho do Deus vivo, ele vem sobre Pedro, trazendo restauração, restaura o sacerdócio, trazendo cura, trazendo a libertação que Pedro precisava de toda a inconstância, trazendo sobre Pedro um novo nome, uma nova identidade. Aleluia, aleluia. Justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga: sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. Aleluia. O descendente de Enquanto o louvor está cantando agora, o homem mais notável,
Enquanto o Ministério de Louvor está entoando essa canção, eu quero que você comece a orar agora. Qual é a causa de vergonha? O que é que tem feito você chorar nesses dias? O que é que tem feito você sofrer nesses dias? O que é que tem feito você se sentir derrotado, derrotada? Comece a entregar para Jesus agora. Jesus traz cura, Jesus restaura, Jesus traz milagre, Jesus traz um novo tempo. É o novo tempo da sua vida. É o tempo de milagre, de testemunho. Entrega a Jesus. Deixa Jesus restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde, restaurar os seus sonhos, restaurar a sua fé, renovar a sua fé, restaurar o seu casamento, restaurar a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Jesus restaurar a sua vida agora. E eu quero nessa hora, eu quero pedir para a equipe de mídia colocar aqui as contas. Se você hoje deseja fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo, está aqui o Pix, está aqui as contas. Porque, meu irmão, que nessa hora você está falando sobre fazer o dízimo, a oferta? Porque Deus vai restaurar a sua vida financeira. Deus vai restaurar a sua vida financeira, porque Deus zela, cuida daqueles que são dizimistas, ofertantes, daqueles que se preocupam de ser fiéis no dízimo, fiel na oferta, fiel nas primícias. Deus traz promessas lindas na palavra do Senhor para os dizimistas, ofertantes, de nos guardar e proteger contra o cortador, o migrador, o devorador, essas entidades que vêm para tentar destruir a nossa vida financeira. Mas o nosso Deus é que protege, é que restaura, é que traz a cura. A palavra do Senhor fala que a oferta clama por nós no reino do Espírito. E você tem essa oportunidade agora de, nessa área especificamente financeira, de você restaurar, de você abrir as portas para que Deus venha restaurar, limpar as fontes das águas na sua vida financeira. Aleluia. Chamaralabalabalabalabacantarabalaya. Chamaralabalabalabalabacantarabalaya. Nessa hora, você que tem uma enfermidade, você que tem uma enfermidade, coloca a mão no lugar dessa enfermidade. Eu profetizo a cura. Eu profetizo a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Eu profetizo a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está com seu casamento precisando de um milagre de restauração, coloca a mão na sua aliança. Em nome de Jesus, eu profetizo a restauração dos casamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que precisa que os seus filhos sejam restaurados, transformados. Seus filhos precisam de algum milagre, de portas abertas, de passar numa faculdade, de passar num concurso público. Se você pode agora tocar no seu filho, tocar na sua filha, ou em alguma peça do seu filho, de roupa, ou alguma peça que ele usa, ou se você não tiver a oportunidade, mas puder direcionar a sua mão para o quarto do seu filho, eu profetizo agora o milagre de restauração, as portas abertas, o novo tempo na vida dos filhos, porque a palavra do Senhor fala: e converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em nome de Jesus, milagres, veremos milagres, testemunharemos milagres, em nome de Jesus. Homens, em nome de Jesus. Você, mulher, que
tem sofrido com seu marido, que não tem sido sacerdote no lar, que não tem estabelecido o sacerdócio no lar. Nessa hora, você pode tocar na sua aliança ou em alguma parte de algo que seu marido usa, ou direcionar a sua mão para o quarto. Vamos fazer esse ato profético agora. Eu profetizo a restauração do sacerdócio em nome de Jesus. Homens valentes, valentes guerreiros, sacerdotes que sustentam a sua família financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, em nome de Jesus. Homens desempregados, portas se abram. Homens desistidos que se levantem como guerreiros valentes. Homens que não têm fé, que se levantem como profetas nessa geração. Pais frios que não têm relacionamento com seus filhos. Eu profetizo restauração da paternidade em nome de Jesus. A restauração do coração dos pais aos filhos, a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Corações unidos, famílias restauradas, famílias transformadas, famílias edificadas, levantadas por um sacerdócio edificado na palavra de Deus, assim como Jesus Cristo, que purificou a vida de Pedro, que restaurou o sacerdócio em Pedro. Homens, sacerdotes, guerreiros valentes, em nome de Jesus, levantados pelo Senhor, em nome de Jesus, para um novo tempo, uma igreja fortalecida, com homens sacerdotes, que são realmente sacerdotes, em nome de Jesus. Mulheres cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, cheias da revelação da palavra de Deus. Auxiliadora idônea, cheia do Espírito Santo, para ser boca profética dentro da sua casa, para poder ser instrumento do Espírito Santo, muitas vezes para abrir os olhos do seu marido, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, mulheres, esposas cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, com o sacerdócio restaurado, eu profetizo em nome de Jesus, vida financeira abençoada, portas abertas, homens andando de cabeça erguida, firmes, por verem a glória de Deus se manifestar nos seus lares, por verem um testemunho de restauração e cura, em nome de Jesus. Eu profetizo um novo tempo sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus restaure a sua vida e restaure a sua casa, em nome de Jesus. Shalom, shalom.